De volta com Rede Família Esportes, vamos falar de elegância em como se vestir com qualidade e estilo. Desde 1921, a Garbo é sinônimo de roupas masculinas com estilo, qualidade e cortes perfeitos. Hoje, a Garbo conta com mais de 45 lojas espalhadas em grande parte do Brasil. Apesar de ser uma marca com tanto tempo de existência, continua atual, pois desde a escolha das peças de cada coleção até os pontos de venda são pensados para transmitir exatamente o conceito de modernidade e qualidade. Em qualquer loja Garbo, a qualidade dos produtos é grande. Isso ajuda a vestir bem todos os estilos de homens, dos mais clássicos até os mais descolados. São gravatas, ternos, blazers, paletós, calças, camisas, calçados e também acessórios. São 2 endereços para você de todo o Brasil. Shopping Iguatemi no 3251-3901 e também no Shopping Campinas, no Campinas Shopping, no 3267-3935. 2 endereços de muita qualidade para você que mora em Campinas, em toda a região, para você se vestir com muita qualidade e estilo. Garbo, a número 1 em moda masculina para Campinas e toda a região. Eu sempre vesti Garbo, sempre sou uma pessoa que recomendo a Garbo para você, em qualquer estilo, para você em qualquer ocasião que quer se vestir com qualidade, procura se vestir com muita qualidade e estilo, você tem a opção da Garbo, a número 1 em moda masculina. O mercado da bola hoje conta com um jogador que arrumou as malas e ainda sobrou tempo para uma ação. Veja quem é este jogador. Chegou ao fim a terceira passagem vitoriosa de Thiago Neves no Fluminense. O jogador, negociado com o Al Hilal da Arábia Saudita, se despediu dos companheiros nas Laranjeiras ontem. Após juntar camisas de diversos jogadores, o meio-atacante conseguiu arrecadar R$20 mil em um leilão para as vítimas da chuva que atingiu Petrópolis em março deste ano. A quantia foi doada para a Defesa Civil da cidade. Então, boa sorte a esse bom jogador e boa gente. Por outro lado, quem está com a situação indefinida quanto à sua carreira é o atacante do Palmeiras, Kleber. Já são 12 dias sem contrato com o clube. E ele já não é visto na academia há 2 dias. O Porto de Portugal, detentor dos direitos econômicos do atleta, não pretende contar com o jogador e quer colocá-lo no mercado. Possivelmente, Kleber poderia atuar em um clube da primeira divisão do futebol nacional, mas até agora não teve propostas. Ô, Nandão, e a situação do Kleber? Não veio para o Palmeiras, o Porto é um bom jogador, é novo ainda, um pouco mais de 20 anos de idade, surgiu como uma revelação, o Palmeiras não utilizou muito, agora está encostado no Palmeiras, o Porto não quer utilizar o jogador, até porque fez algumas contratações pontuais também para a sua equipe, quer que o jogador se apresente e se encaixe em um clube da primeira divisão no Campeonato Brasileiro, fica nesse impasse, mas é um bom jogador. Bom jogador, estranho, né? Lidando e se tratando também do Porto, né? Que é um dos baitas clubes da Europa. Estranho, mas tem espaço sim. Deve ter acontecido alguma coisa. Quando acontece isso, alguma coisa internamente aconteceu. Também acho. Algum problema interno. Será que salários ou falta de pagamento? Algum problema com o diretor, alguma coisa deve ter acontecido que a gente não sabe por ter acontecido isso. E o Fluminense desmontando o time, né? Então, é uma situação que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? Muita gente que não se utiliza a situação brasileira hoje, no quesito saúde, passa por problemas seríssimos. Muito. Quem não se utiliza da marca que patrocina o Fluminense, questiona muito quem usa, né? Pô, vocês estão dando dinheiro para patrocinar o clube do Rio de Janeiro? E muitas vezes o pessoal para pensar isso, né, cara? E eu acho que isso aí vem repercutindo. E o Fluminense vem se dispondo de jogadores importantes. Poderia ser um indício que a patrocinadora estaria deixando o Fluminense? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque você não vai conseguir agradar todo mundo. De repente, torcida do Flamengo, por exemplo, não vai se utilizar. Acontece isso, já aconteceu com a marca de leite. A marca de leite lá, né? No passado. Já aconteceu isso. Pode ser o seguinte, eu não vou utilizar esse plano porque, vocês... Os caras só dão dinheiro lá pro Rio de Janeiro, dinheiro pro Rio de Janeiro, pro um tal clube tal. E a concentração de usuários está aqui em São Paulo, não sei o quê. E outra coisa,
De repente, os usuários desse plano falam assim, poxa vida, a gente quer um atendimento legal, vocês ficam colocando dinheiro no futebol. Não sei não, mas eu tô achando que o negócio está ruindo no Fluminense. Pelo menos essa é o que tudo indica, né? Desmontar o time desse jeito que está desmontando é estranho. É estranho, muito estranho. Os clubes do Brasil estão cada vez mais se encaixando em uma realidade financeira. Se alguns jogadores já aceitam reduzir salários, entre os técnicos também está sendo uma constante. Veja essa matéria. Entra ano, sai ano e volta o ano, e a vida profissional dos treinadores brasileiros continua firme como um prego na areia. Passadas apenas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, 8 clubes já trocaram de comandante. É a consequência dos resultados, ou dos maus resultados. E na maioria dos casos, o substituto chegou ganhando menos que o demitido. Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, recebia cerca de R$700 mil de salário no Grêmio. Renato Gaúcho não ganha mais do que 300 mil. Demitir os chamados professores com os campeonatos em andamento faz parte de uma longa tradição do futebol brasileiro. Neste troca-troca frenético de técnicos, Mano Menezes, que assumiu o comando do Flamengo recebendo um salário superior ao do antecessor Jorginho, é exceção. Reduzir a relação custo-benefício, neste caso hoje, parece uma tendência. Ô, Nandão, e essa dança dos técnicos? Me parece que o único treinador hoje que parece estar merecedor do seu trabalho por tudo que fez e que vem fazendo é o Tite no Corinthians. O resto precisa rever justamente a questão salarial, porque o que vem ganhando não condiz em nem um terço daquilo que vem produzindo com relação ao intracampo, né? E tem mais, né? O Tite foi uma aposta do Andrés depois daquelas derrotas para o Tolima. Qualquer outro tempo eu já seria demitido. Foi feita uma aposta. Nos outros clubes não, eles continuam com a mesma filosofia e ideia. O time perdeu, o culpado é o técnico. E não é bem assim, né? Eu acho que pagar salários exorbitantes também para jogador, para técnico, é um erro. Embora o futebol arrecade muito. Mas num país igual ao nosso, treinador ganhar 800 mil, 1 milhão, jogador ganhando 1.300.000, é muita coisa. E aqui, infelizmente, se tem essa filosofia. Veja na Inglaterra quanto tempo que ficou o treinador do Manchester. 25, 30 anos no comando de um time. E aqui o Tite, numa aposta do Andrés, acabou ficando e conseguindo todos os títulos que ele conseguiu. Mas, infelizmente, a filosofia assim. E é uma classe desunida, hein? Muito, Nossa extremamente. Senhora! O que tem de treinador falando nas costas do outro e desejando o cargo do outro é um absurdo. É urubu. Parece urubu esperando para que consiga aí os seus, que o cara saia e ele consiga aí conseguir o espaço. É realmente uma classe muito desunida, falta de ética tremenda, Guilherme. Agora, esses treinadores que já não estão mais na ativa, Muricy Ramalho, Vanderlei Luxemburgo, que ganham exorbitantemente bem, qual será o destino desses treinadores hoje no Brasil? O Leão, apesar que ganha bem, não ganha. Não, mas Leão tem uma mobiliária o Leão lá, também, para mim, nunca foi treinador de qualidade, né? Não. Para mim sempre foi considerado de médio a baixo. Aliás, tremendo mal educado, né? Todo mundo sempre de mal chucro. com a vida, né? Chucro. E cogitaram ele lá, eu falei, nossa, teremos vários problemas. Muitos. Aqui. E queria ganhar 80 mil reais na época, no Campeonato Paulista. Como baixou, hein? Demais. Mas é muita coisa, né, Guilherme? Muita coisa. Então, mas qual será o destino desses... Porque já temos 2 considerados tops hoje parados, né? Que outros técnicos estão surgindo. Guto Ferreira. Né? Vão surgindo outros treinadores. Ney Franco. Ney Franco, que começou lá no Ipatinga. Gilson Kleina assumindo o Palmeiras. O Gilson estava na ponte, foi subindo. E esses treinadores aí, top, arrogantes, casos de Luxemburgo, estão ficando para trás. Se não abaixar a pedida, é aposentadoria. Mas o problema é baixar a pedida. O problema é sair de 700 mil para 150, para 200, mil. No máximo 300. Vão anunciar a aposentadoria. Ou vão cair no esquecimento. Logo, logo cai no esquecimento. Estão surgindo outros e com um preço menor e que estão dando resultado. O Gilson está dando mais resultado. Atualizados, exatamente. Né? E sabendo hoje aquilo que o mercado quer Há pouco de um treinador. O Dorival,
O Dorival apareceu há pouco tempo também. É verdade. Né? E que para mim é um dos melhores técnicos hoje no Brasil. O próprio Cuca também, que não é técnico considerado dos velhos, pelo contrário, da nova safra também. Dunga ocupou espaço. Né? Foram ocupando espaço. Então, eu acho que a tendência, não creio que vão abaixar os salários, seria essa a tendência, vão logo sumir do mapa, Guilherme. Que coisa, não? É a vida. Considerados chamados tops, né? É a vida. Top 10. Estão aí perdendo espaço no mercado. Tivemos já Minelli, não eram Tele Santana. Eles não ganhavam tudo isso. Imagina. Treinadores. E de repente foram sumindo, né? É. Foram sumindo. O Paulo Tuori agora volta a ter destaque. Queira ou não, volta a ter destaque. Mas também abaixou a pedida, né? Baixou a pedida. E a vida é essa, né? Grandes treinadores que foram ao longo do tempo sendo deixados de lado. Você pergunta, nossa, onde que está aquele treinador, né? Do passado. Acaba sumindo, né? E outros vão ocupando espaço. A vida é assim. Já que você falou nele, meu Deus, aqui trouxemos para você. Juvenal Juvencio, o presidente do São Paulo, fala da figura do técnico na apresentação de Paulo Autuori, que volta ao clube depois de 8 anos das conquistas da Libertadores e do Mundial com o tricolor paulista. Já que você falou, tocou no assunto do homem, nós vamos trazê-lo para você em sua homenagem. Põe na tela. Pela qualidade que você vê por aí, a não ser as exceções, técnico não está resolvendo problema de time nenhum. Não aposte nesses figurões, porque não funciona. O presidente Juvenal Juvencio contrariou a torcida do São Paulo, que preferia Muricy Ramalho. E aí também pesou o valor do contrato. Muricy não voltaria ao clube por menos de R$1 milhão de salário. Autuori vai receber menos que a metade disso. É mais barato, mas será cobrado do mesmo jeito. Eu sou contrário a uma coisa que se fala muito, de que eu não tenho mais nada a provar a ninguém. Eu tenho sempre que provar muita coisa, não são a todos, é a mim mesmo. Ele pegou esse time em 2004 do Cuca, tá vendo? Ele pegou do Cuca, tanto é que ontem nós mostramos a matéria do Cuca, falando num bate-bola com o Cuca. Ontem ele falou, a Janice até, a repórter, perguntou, Cuca, você não sente com a mãozinha na Libertadores? Ele falou, não, é totalmente do Paulo Autuori, esse título da Libertadores é totalmente do Paulo. É verdade, ele pegou montado esse time. Montou o Paulo, que revelou Josué, Mineiro, foi o Cuca que tem a mão dele. Agora, não foi só isso, não foi só questão salarial. Outras questões que o próprio presidente Juvenal Juvencio colocou para trazer o Paulo foi o seguinte, questão de Cotia. Muricy Ramalho não gosta de trabalhar com jovens. Isso não é só o São Paulo que diz. Os Santos, diretores do Santos, também disseram isso. O Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal do Santos, também disse isso na demissão do Muricy, do Santos, que o Muricy não gosta de trabalhar com jovens e que gosta de queimar os meninos. Tanto é que um dos motivos da demissão do Muricy do Santos foi justamente essa, de não saber lidar com os garotos. Então esse foi mais um dos razões pelo qual a diretoria do São Paulo não quis trazer o Muricy de volta. Não saber lidar com os jovens da base lá. Teve uma passagem, uma reunião do Conselho Deliberativo do Santos, que os conselheiros falaram o seguinte, leve o troféu da Copa São Paulo dos Juniores para ele. Porque ele não aproveitava os meninos que foram campeões, foram os últimos campeões. Aí, ó. E pediram para que levassem o troféu para ele ver e dar mais valor às categorias de base. É verdade isso. E tanto é verdade que, olha só, a minha memória ela tá boa, ela não é tão maravilhosa assim. Mas o único jogador da base que o Muricy revelou no São Paulo foi o Breno, que está preso na Alemanha, que logo vai ter a sua soltura. Mas o único jogador que o Muricy, podemos dizer que revelou, que aproveitou da base, foi o Breno, o zagueiro. Nenhum jogador mais da base o Muricy trabalhou e podemos dizer que sim, que foi ele que lançou. Então o Muricy não tem essa história de revelar jogadores da base. E ele que foi treinador do Expressinho, que ganhou a Comebol aquela vez, né? Com o Caio. Justamente. Ele deveria, né, pelo menos, lembrar disso e lembrar que a base, né, traz frutos ao clube, né? A base é para isso, para trazer renda, para trazer dinheiro na venda de jogadores, revelações. E acho que o Muricy esqueceu um pouquinho do passado, quando ele foi campeão da Comebol com o Expressinho do São Paulo. É verdade. Nanda, ontem eu trouxe a informação de que a final da Libertadores será no Mineirão.
E muitos acabaram mandando e-mail. Guina, você tá louco? Imagina, será no Horto? Eu falando, não, realmente será no Mineirão. E tanto é que o Atlético Mineiro, por meio do presidente Alexandre Calil, tentará levar a partida da Libertadores para a Independência, no Horto, em Belo Horizonte. Porém, a ideia parece meio forçada, já que o clube sabe do regulamento da competição. Vamos ver o que o presidente Calil tem a dizer sobre isso. O presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, já adiantou que tentará, por meio de uma brecha no regulamento da Libertadores, levar o segundo jogo da final da taça para o Estádio Independência. A Conmebol determina que nas 2 partidas finais, a capacidade do estádio deve ser no mínimo de 40 mil pessoas. E a do Independência não passa de 23 mil. Apesar da tentativa, o dirigente atleticano entende que dificilmente conseguirá jogar em outro local que não o Mineirão, com capacidade para quase 63 mil torcedores. E um fato curioso nessa história toda: a Conmebol, no site oficial da entidade, publicou que o segundo confronto entre Atlético e Olímpia seria no Estádio Independência. A entidade que comanda o futebol sul-americano ainda não se pronunciou sobre o fato. As datas das 2 partidas já estão definidas. O primeiro jogo será em Assunção, no Paraguai, no dia 17 deste mês. E a segunda partida será realizada em Belo Horizonte no dia 24. Nandão, regulamento é regulamento, não tem como o Calil, infelizmente. Nós tínhamos trazido essa informação, muita gente se manifestou na internet, obrigado por você, torcedor, mas regulamento é regulamento, infelizmente não tem como, né? Bom, eu só queria saber uma coisa que nós estávamos, inclusive, falando aqui. O Defensores del Chaco cabe em 40 mil? Não. É o único lugar do país, né, para fazer. Esse é o problema. Agora, não sei até que ponto, se lá não tem os 40 mil necessário, exigido do Atlético que joga no Mineirão, eu imagino se acontecer uma tragédia. Porque eles não perdem. Lá no Horto eles não perdem. Nossa senhora, não precisa acontecer alguma coisa jogando. Essa questão de colocar a Independência, estagiário não sabe o que faz, coloca lá e sai. Mas o cara dá Ctrl-C, Ctrl-V, né? O famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Você vê, internet também é um problema seríssimo. O cara vai lá, cola e boa. Agora, fica uma situação complicada, né? Parece no Atlético que você tirar o Independência dele, você tira um pedaço do corpo do Atlético. Impressionante como caiu bem esse estádio do América. Do América, o estádio é do América para o Atlético não é mais, Mineiro. Né? Diz que não é mais? Não, o Atlético Mineiro tem uma porcentagem depois da reforma. Então, não é logo, mais logo do eles, América. Logo eles compram tudo ali. Esse é o problema. Porque vocês viram a foto aí, a imagem. Deve ser terrível jogar ali pro adversário, terrível. Agora, eu acho que vai ser no Mineirão mesmo. Também acho. Vamos falar de outra polêmica agora, né? Se não bastasse o desgaste entre diretoria do Santos, Milan e Robinho, o atacante foi a público para repudiar a diretoria santista e diretamente o presidente Luiz Álvaro, o Laor. Acompanhe. Um dia após o Santos anunciar da desistência da contratação de Robinho nesta janela de transferências internacionais, o que poderia ainda ser uma possibilidade de contar com o atacante no futuro, pode ser que não aconteça mais. Segundo Robinho, somente uma nova diretoria no Santos poderia fazê-lo voltar a defender o Peixe. O jogador ainda ressaltou que, apesar do atrito que houve entre as partes e o desgaste nesta tentativa de repatriá-lo, o carinho que sente pelo Santos e pela torcida alvinegra continua o mesmo. Robinho publicou em nota na noite desta quinta-feira, desmentindo valores citados por Luiz Álvaro de Oliveira, presidente do Santos. Na última quarta-feira, em entrevista a uma rádio paulista, o mandatário alvinegro disse: "Cada um sabe o que quer ganhar, a gente tem que respeitar isso. E o que o Robinho quer ganhar, somado ao que a gente teria que pagar ao Milan, dá um número impraticável para qualquer clube no futebol brasileiro", disse o presidente santista. Robinho rebateu Laor, o acusando de haver mentido sobre os valores que o Milan teria aceitado para liberá-lo, cerca de 6 milhões de euros. Disse ainda que ele, Robinho e seus representantes nunca tiveram a postura de imputar culpa ou a péssima conduta de jogar a imprensa ou a torcida contra quem quer que seja.
o rei das pedaladas ainda continuou. O presidente do Santos perdeu a chance de ficar calado. Assim, evitaria agora ser desmentido publicamente e ainda ver revelado o que o mesmo não queria. E o valor pedido pelo Milan, apesar de muito facilitado, foi bem maior que esse. E ainda tomamos o cuidado de perguntar ao clube, que confirmou não haver nenhuma aceitação da redução de sua parte, assegurou a nota oficial. E finalizou dizendo em tom de desabafo: aos jornalistas e aos torcedores exaltados que chamam o jogador Robinho de mercenário, vocês abririam mão de 30%, 35% de seus atuais salários para irem trabalhar no Santos ou qualquer outro lugar? Será que o presidente do Santos faria isso? Sim, o jogador Robinho tem consciência que ganha um salário diferenciado, como vários jogadores e outros profissionais, diferentemente da maioria da população. Mas mesmo assim, tem seus limites para abrir mão dos seus direitos. Não esqueçam que a profissão de jogador é curtíssima. Robinho não vai ganhar esse dinheiro o resto da vida. Não é uma empresa. Quando parar de jogar, acabou o seu ganho. Quantos anos mais Robinho tem de carreira? Talvez 5, 6, 10, se o corpo aguentar e nenhuma lesão séria ocorrer. Finalizou o atacante do Milan. Que impasse, hein? Olha, eu aprendi uma coisa aqui no jornalismo, existem as duas coisas, você ouve as duas partes. Então existem duas versões. Você pode acreditar, uma delas vai estar mentindo. Uma delas vai estar mentindo. E agora um fala uma coisa, o outro falou outra, o outro não falou, não sei o quê. O Milan deu a versão oficial de que em nenhum momento abaixou o preço. Ô Robinho, ó, não adianta que você não tá com essa bola toda mais. É a minha opinião, não tá. O Santos fez excelente negócio de não trazer o Robinho. Vai pagar 1 milhão? Traz 4 de 250 mil. Bons jogadores pro Santos. É melhor negócio. Também acho. Melhor negócio. Nós estamos concordando demais também. É verdade. Você acha que já viu de tudo no mundo do futebol? Você já acha que já viu de tudo, Nandão? Sempre parece alguma coisa mais, né? Mas aconteceu uma coisa inédita, né? Com um dos 3 principais clubes de Portugal. Veja esse fato inusitado. E um caso curioso ocorrido nessa quarta-feira está repercutido pelo mundo do esporte. O jovem atacante Bruma, do Sporting de Portugal, de apenas 19 anos, passou por uma situação constrangedora. Integrantes da torcida organizada Juviléu, do próprio Sporting, tentaram sequestrar o jogador. O empresário do atleta, Cátio Baldé, confirmou que membros da torcida foram até o hotel em que Bruma está morando e tentaram raptar o atleta para evitar que ele se transferisse para o rival Porto. E a situação contratual do jogador é complicada, pois prevê uma renovação por mais um ano com o Sporting. E o presidente do clube, Bruno de Carvalho, já afirmou que irá acionar a justiça caso o atacante se transfira para outra equipe. Depois do ocorrido, aumenta as chances de o jogador não permanecer no clube de Lisboa. E o advogado do jogador, Bebiano Gomes, já pediu a anulação do contrato vigente. Você vai falar que isso é coisa de português? Se fosse em Lisboa, iam achar ruim com a gente. Né? É em Lisboa. É Lisboa. É em Lisboa. Pô, que fazem? Sequestrar o jogador para não ir pro rival. Nossa, se contar, ninguém acredita, né? Que fazem. Já devolveram o garoto, pelo menos? Já. Já? Então tá bom. Tentaram, só tentaram, não pelo deu certo. amor de Deus. O sequestro, o rapto. Esse time Se aí... essa moda pega? Não, para com isso. Chega de violência, né? Também acho. Agora, esse time tem história na história do São Paulo, né? É o time que inaugurou o Morumbi. Sporting em São Paulo. Sporting de Lisboa. Aliás, gol do Peixinho, né? O amigo Peixinho que fez o primeiro gol no Morumbi. O jogo foi contra o Sporting de Lisboa. Agora, sequestrar o garoto aí, tenha paciência. Né? É só em Portugal mesmo que acontece essas coisas. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você.